Olá, olá, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, com mais uma aula sobre ciências. E nosso tema da aula de hoje é evolução humana, falando um pouco mais sobre nossa jornada aí, desde quando nós surgimos no planeta, nossos ancestrais, até os dias atuais. Pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal se ainda não for inscrito, ative a notificação para você receber em tempo real e novas aulas à medida que a gente for postando aqui no canal. E não esqueça também de acompanhar a gente no Instagram, deixarei um link aqui na descrição desse vídeo. E também não esqueça de também acompanhar nossa playlist sobre a evolução e origem da vida. Tá? Essa aula, por exemplo, estará lá também, quase não sai, também para que vocês possam acompanhá-la. Tudo bem, gente? Pessoal, vou pedir para que vocês acompanhem essa aula com muita atenção mesmo, porque é fascinante. Fascinante a gente conhecer nossa história segundo a ciência. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, primeira pergunta, vou começar com uma pergunta. Viemos dos macacos? O que é que vocês acham? Deixem depois seus comentários aí no vídeo sobre esse tema, por favor, para a gente poder também fazer um debate bem bacana e discutir ideias. Viemos dos macacos? Então, Charles Darwin, por exemplo, já falava que nós viemos de um ancestral primata e que não viemos do macaco diretamente. Tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí agora, ela não reflete muito bem a ideia de que a gente veio do macaco, literalmente. Tá? Então, mas que nós descendemos de primatas. Isso que Darwin quis dizer na sua época. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. O que é que nós temos aqui agora? Primeiro, características dos primatas, o que nos aproxima, por exemplo, dos primatas. Como Darwin falava, né, nós vimos de um ancestral primata. Então, olha só, o que é que nós compartilhamos com os outros primatas? Primeiro, gente, a visão tridimensional. Ou seja, visão tridimensional significa que nós conseguimos detectar profundidade. Então, lá nos nossos ancestrais, por exemplo, detectar profundidade era importantíssimo, porque um indivíduo saía de um galho, ia para o outro, se ele não tivesse essa visão tridimensional de profundidade, haveriam quedas, né, constantes aí, o tempo todo aí teríamos quedas. E com certeza isso dificultaria bastante a locomoção entre os primeiros primatas aí que viviam sobre árvores. Segunda coisa, comportamento social. Se você observar hoje, muitas espécies de primatas, macacos de modo geral, eles vivem em sociedade, um auxiliando o outro para que haja um aumento da sobrevivência entre eles. Outra característica, 5 dedos nas patas com um polegar oponível, normalmente formando um ângulo de 90 graus entre os outros dedos, entre o indicador, por exemplo. Então, isso é importante para que possamos agarrar objetos. E aí também os filhotes e tudo, vocês veem cenas muito comuns aí dos filhotes agarrados ao pelo da mãe, por exemplo, né? E poder também agarrar objetos. E também existe uma ampla variedade de movimentos. Isso também permite que esses animais possam se locomover tanto sobre o solo como também sobre árvores. Tudo bem, gente? Então, são características que nos aproximam dos primatas. Dos outros primatas, né? Claro, que nós somos também. Agora, olha só, um pouquinho da nossa história aí, enquanto espécie. Temos aqui, ó, seguindo aqui nossa linha do tempo, temos aqui na parte de baixo esses números maiores, né? O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Nós temos aí a escala em milhões de anos. Então, partindo, né, sempre da esquerda para a direita, milhões de anos, do mais antigo para o mais recente. E o que é que ocorre? O que se tem notícia, né, são primeiro dos ardipithecus, que foram nossos ancestrais com os fósseis, pelo menos os fósseis encontrados até agora, né, os mais antigos foram desse grupo de seres aí, né, de primatas, os ardipithecus.
com a espécie encontrada, o Ardipithecus ramidus. E a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco mais detalhadamente, como eram esses seres aí. Então, viveram aproximadamente, né, entre 5 milhões de anos atrás até próximo a 4 milhões de anos atrás. Está aqui essa linha mais escura aí, essa linha, né, preta mais escura aí, significa o tempo mais aproximadamente quando esses indivíduos viviam sobre a Terra. Olha só, acredita-se também que esses seres, já é o que você vê aí em azulzinho, significa o tempo de cada espécie, né? O tempo de sobrevivência de cada espécie aí no planeta. Então, olha só, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, locomoção com 2 pés, era uma característica já presente também lá no finalzinho dos ardipithecus. Já os anteriores a eles eram indivíduos que tinham a locomoção sobre 4 patas, né? Quadrúpedes aí até então não eram ainda bípedes. Olha só, entre 4 milhões de anos atrás, percorrendo aí até pouco depois de 2 milhões de anos atrás, ou até antes, né, 2 milhões de anos atrás, melhor dizendo, existiam os australopithecus. E aí temos duas espécies representadas aí, os australopithecus afarenses e os australopithecus africanos. Também o tempo aí em que esses indivíduos viviam sobre a Terra está aí também representado, e esses indivíduos já tinham locomoção sobre 2 pés, como já foi representado ali, e também esses indivíduos já faziam uso do fogo. Os australopithecus já faziam uso do fogo. Também já se tinha o iniciozinho, né, os australopithecus africanos, mais especificamente, já faziam também uso de objetos de pedra. Só que esses objetos de pedra foram muito mais aprimorados, muito mais utilizados, melhor dizendo, pelo Homo habilis, que viveu aí entre 2 milhões, aproximadamente, né, 2 milhões de anos até em torno de 2 milhões de anos, né, na verdade, você tem, né, um pouco menos e um pouquinho mais aqui. Então, e aí repare que o gênero Homo, gente, você já tem aqui, ó, entre 3 e 2 milhões de anos atrás. E ele sobrevive, né, no caso até hoje, sendo que a única espécie sobrevivente do gênero Homo é a nossa, que é o Homo sapiens, que está aqui no finalzinho. Então, desculpem, reparem, você tem aqui o Homo erectus, que viveu durante um bom tempo, está aqui a faixinha azul aí para ele, e tem também o Homo de Neandertal, o Homo neanderthalensis, que viveram um tempo ao final do Homo erectus, e acredita-se até, tem alguns autores que dizem que o Homo neanderthalensis conviveu um pouco com a nossa espécie. Lá. Sendo que essa parte final aqui, você tem centenas de anos, esses centenas de anos já são agora para representar um pouco mais detalhadamente que nós vivemos, né, nossa espécie como Homo sapiens viveu em um período muito próximo do homem de Neandertal. Vamos lá, gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre as espécies agora de forma separada. Olha só, temos aqui o primeiro indivíduo. Está aqui, o Ardipithecus. Então, o Ardipithecus está aqui, você vê lá, ó, como eu falei para vocês anteriormente, viveu entre 5 milhões e meio de anos atrás até 4 milhões e meio de anos atrás. Eram bípedes e herbívoros. Está aqui só para a gente representar rapidamente como eram esses primeiros ancestrais descobertos aqui, no nosso caso. Né? O fóssil desse indivíduo foi descoberto primeiramente na Etiópia, lá por volta dos anos de 1970, 1974, se eu não me engano. Então, que foram encontrados fósseis aí dos Ardipithecus. Olha só, passado eles, né, os Ardipithecus, nós temos agora, ó, os Australopithecus. Os Australopithecus, por sua vez, a gente tem aí, né, o gênero Australopithecus, e aqui a gente representa por duas espécies, que é o Australopithecus afarensis, que é esse que você está vendo aí, e o Australopithecus africanos.
Primeiro, o afarensis. Está aí a ideia dele. E essa, inclusive, gerou um burburinho muito grande na época, que foi encontrado fóssil dessa espécie, e provavelmente de uma mulher, né, de uma fêmea, melhor dizendo. E aí foi denominada de Lucy. Então, Lucy é exatamente aí, está aí feita a reconstituição dela, né, da Australopithecus afarensis. Tinha mais ou menos 1,5 m, os machos, né, de tamanho, e as fêmeas um pouquinho menor, tinha até 1,10 m de altura. O peso aproximadamente entre 30 e 40 kg, e o crânio era bem pequeno, né? Se você observar o volume, de 380 a 450 metros quadrados. Então você tem o seguinte, né? a, a formação em metros não, perdão, centímetros quadrados. É isso que eu estava achando estranho aqui. Saiu um errinho, tá, gente? Centímetros quadrados. Metros quadrados ia ser um cérebro imenso. Mas tudo bem. Então, tá aí. Lucy, Australopithecus afarensis. Seguindo, né, ainda dentro desse gênero dos Australopithecus, temos aqui o Australopithecus africanus. O Australopithecus africanus, repare que ele já tinha agora um peso um pouco maior do que os Australopithecus afarensis. E aí o que é que ocorre? Nesse caso, esses indivíduos tinham um crânio já um pouquinho maior, também 440 centímetros cúbicos, a postura já era ereta, e o primeiro fóssil encontrado desse indivíduo foi um fóssil de uma criança de aproximadamente 6 anos de idade. É o primeiro fóssil encontrado aí dos Australopithecus africanos. Interessantíssimo. Então aí você vê, né, a constituição do corpo desses indivíduos também, né? Já bípedes também e tudo mais. Saindo, vamos para cá. Os Homo habilis. Os Homo habilis, repare aqui pela ilustração, você já vê bem, né? Que você tem um indivíduo que já tinha uma habilidade de manipular objetos. Ele já tinha os primeiros, então, a produzirem objetos de pedra e de osso. Mas essa produção era muito rudimentar, gente. Era isso, simplesmente eles pegavam e escolhiam alguns objetos aí e de pedra, que era uma pedra um pouquinho mais pontiaguda. E eles tentavam bater uma pedra na outra para tentar fazer um pouquinho de ponta nessas pedras. E aí eles utilizavam para, por exemplo, cortar algum tipo de coisa, tal. Já começavam a usar alguma coisa, alguns objetos aí para suas atividades diárias. O crânio, repare agora que já tem 700 centímetros cúbicos, tá? E esses indivíduos originaram o chamado Homo ergaster. O nome Homo ergaster nada mais é do que o homem trabalhador, seria isso, né? Então o termo ergaster significa isso, trabalhador. Então eles já conseguiam agora produzir algum tipo de material, mesmo que bem rudimentar ainda. Saindo então desses indivíduos, a gente vai do Homo habilis, a gente vai agora para o Homo erectus. O Homo erectus agora ele já teve uma vantagem muito grande em relação aos nossos ancestrais, porque eles agora conseguiam agora aperfeiçoar os objetos, ou seja, fazendo agora, né, pontas, utilizando lanças, por exemplo, e aí, mas ainda não tinha uma caça muito desenvolvida nessa época. Mas aqueles já podiam agora se defender, por exemplo, de predadores, tá? E assim por diante. Já apesar de que o ser humano nessa época, gente, era mais presa do que predador, tá? Então, mas aqui já tinha também uma outra vantagem. Esses Homo erectus já tinham uma vantagem maior, que eles conseguiam agora, né, as florestas em si, né, as savanas e tal, pegavam fogo, e aí eles conseguiam agora dominar o fogo. Ou seja, eles conseguiam agora pegar um pouco de fogo e transportar esse fogo a partir utilizando fezes de animais, inclusive, para transportar essa brasa para um outro local. E aí sim poder fazer uma fogueira em outro local. Então isso
deu uma vantagem imensa para esses seres, porque agora eles podiam ficar em determinados locais e poder se aquecer, por exemplo. O próprio fogo e a fogueira, durante a noite, afugentavam predadores que, porventura, podiam atacar, né, o Homo erectus aí. Então, ele já tinha uma vantagem muito grande, porque eles dominavam o fogo, eles não produziam fogo, mas eles dominavam o fogo e conseguiam transportar esse fogo de um determinado local para outro. Iam revezando ao longo das migrações. Eu creio até que o domínio do fogo fez com que essa espécie de hominídeo, que é o Homo erectus, pudesse inclusive sair de um local e ir para locais muito mais distantes. E aí eles produziam cabanas rudimentares e também podiam se abrigar em grutas, cavernas, e inclusive botava o fogo na frente da caverna para que eu não deixasse predadores entrarem. E assim por diante. E até a própria fumaça, talvez livrassem eles até de alguns tipos de parasitas, tal, né, como pernilongos e alguma coisa do tipo, insetos e assim vai. Né? Então, também eles já começavam a usar roupas de pele. Então, também pegavam peles de animais e cobriam partes do seu corpo. Também foi dada uma vantagem a eles por conta disso. E, no final, né, dessa espécie, na verdade, antes de sua extinção, elas deram origem a uma outra espécie de seres humanos, né, de humanos, hominídeos, vamos colocar assim, que foram os homens de Neandertal. E a gente vai ver daqui a pouquinho, né, agora é o nosso próximo, na verdade, né, ancestral, que é o Homo de Neandertal. E o Homo erectus provavelmente foi extinto lá na era glacial, num período chamado Pleistoceno. Tudo bem, gente? E agora temos aqui, ó, o Homo neanderthalensis, o famoso homem de Neandertal. Gente, observe bem essa imagem aí. Não é muito diferente do hominídeo atual, do Homo sapiens. Se você for observar hoje um Homo neanderthalensis, talvez não causasse tanta estranheza a nós, né, a nossa sociedade, a sociedade atual. Então, se você observar aí, você tem um indivíduo que é muito parecido com o ser humano atual, né, o Homo sapiens. Então, gente, o Homo neanderthalensis viveu na era glacial, era muito, como eu falei para vocês, né, muito parecido com o Homo sapiens. Ele já tinha um hábito de enterrar os mortos. E aí eu, né, me pergunto, para que enterrar mortos? Nossos ancestrais não tinham esse hábito. Hoje, gente, nós temos comprovadamente animais, né, fora os humanos, né, atuais, que enterram seus mortos. Tem os elefantes, temos os cetáceos, algumas espécies de golfinhos, espécies de baleias que fazem isso, e primatas, os chimpanzés, fazem isso também. E essa questão do enterrar os mortos tem muito a ver com a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, e tem muito a ver também com a, a falta que faz. Então, tem muito a ver com essa questão de enterrar mortos. Então, acredita-se, comprovadamente, se sabe que, por conta dos pessoal da arqueologia, antropologia, eles detectaram com certeza absoluta que quem enterrava os mortos era já nossa espécie, o Homo sapiens. Só que o Homo neanderthalensis também já foram encontrados alguns casos de homem de Neandertal que também já enterravam seus mortos aí. Mas com certeza, isso é um hábito que foi a partir de 130 milhões de anos para cá. Como nós, na verdade, quando nossa espécie já. Milhões não, 130 mil anos para cá, que é quando nossa espécie surgiu. Tá? No caso, Homo sapiens. Mas vamos lá. O crânio já é um crânio também bem desenvolvido desses seres, né? O homem de Neandertal, 1450 centímetros cúbicos, muito parecido com o tamanho do nosso crânio, inclusive. Já tinha uma postura moderna, né? Ou seja, já longilínea, né? Sobre duas pernas e sem estar curvado. Queixo e testa pequenos, também assim como boa parte da nossa espécie, né? Claro, né? A maior nossa espécie. Já eram construtores de ferramentas, isso deu uma vantagem muito grande para eles. Já formavam um grupo de caça. E a extinção desses grupos de hominídeos tem algumas ideias, né, algumas hipóteses. Por exemplo, poderia ser o contato com o próprio Homo sapiens, e nós passávamos doenças para eles,
inclusive doenças sexualmente transmissíveis. Tem uma linha de pesquisa que coloca essa hipótese aí, que contribuiu inclusive para a extinção deles também, né, do homem de Neandertais. A competição com outros grupos de hominídeos, provavelmente até o nosso, né, também pode ter causado a extinção desse grupo aí de hominídeos. E por último, nós temos o Homo sapiens. Com certeza, observe a foto, o mais bonito dos hominídeos. Olha que belezura. Rapaz, não tem para onde correr não. E aí, nossa espécie, né, que é o Homo sapiens, surgiu entre 200 mil a 100 mil anos atrás, como eu tinha falado para vocês anteriormente aqui quando eu falei do homem de Neandertal. E aí nós já temos agora um comportamento social muito mais complexo do que nossos ancestrais. Já desenvolvemos a fala, pintura, escultura e tantas outras manifestações artísticas, né, de forma muito mais bem elaborada, né? Então, culturalmente falando e tal. Já conseguimos produzir fogo, né, lá na história que se conta, né, que essa produção de fogo, aí sim nos deu uma vantagem muito maior do que nossos ancestrais, porque agora a gente não precisa mais levar fogo, a gente agora sabe como produzir ele, né, então o domínio da pólvora e tudo mais, né, então somos mais fortes e ágeis do que nossos ancestrais, fora a capacidade intelectual e tudo, né, basta você ver aí a foto aí que você comprova muito isso aí, a questão de ser forte, né, e a agilidade também faz parte da nossa espécie. Tudo bem, galera? Terminamos então mais uma aula e hoje a gente falou da história, da nossa história, né? Seres humanos, segundo a ciência. Beijão a todos, fiquem com Deus aí, um grande abraço. Quem gostou, indique para os amigos, quem não gostou, indique para os inimigos. Beijão e até a próxima.